Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Nesse vídeo vamos ver quando toda a maldade na Terra ela começou, ela se espalhou. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque vai ter alguns versículos que vão ser um pouquinho chato de ler, mas é muito importante para poder entender. Então vamos lá, vamos começar em Gênesis, capítulo 9, os versículos 18 ao 27. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. São esses os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos, a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, a Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habitou ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, nesse ponto, vemos que Noé ele amaldiçoa Cã e sua descendência, Canaã, o seu filho. Vemos que Cã, ao ver a nudez de seu pai, ele foi fazer saber a seus 2 irmãos. No caso, nós entendemos hoje como fofoca ou algo do tipo. Ele não soube ali lidar com a situação. No entanto, os 2 irmãos, estando de costas, sem ver a nudez do pai, o cobriu. Vamos ver que tudo vai começar a partir desse ponto. Toda a descendência de Cã e Canaã, que era seu filho, foram amaldiçoados. Bom, vamos ler agora uma passagem. Essa passagem é um pouquinho chata, mas eu prometo que é só essa e que ela é um pouco mais chata que as outras passagens. Por isso eu peço paciência, vejam com calma, porque depois vai começar a ficar muito interessante. Bom, ela está em Gênesis, capítulo 10, do versículo 6 ao 20. Vamos ver qual era a descendência de Cã, de Canaã, e vamos ver que toda a descendência de Cã e Canaã, que foram amaldiçoados, foram toda essa descendência que trouxe problema para o povo de Deus de todo o tempo da história bíblica. Os filhos de Cã: Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush: Seba, Avilá, Sabatá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino, Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim e a Leabim, a Naphtuim, a Partrusim, a Calsuim, donde saíram os filisteus. E a Caftorim, Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus e aos Eveus, aos Arqueus e aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, só de falar alguns desses personagens da família da descendência de Cã e de Canaã, já podemos perceber como os filisteus, de onde veio Golias, Sodoma e Gomorra, bom, a própria Babilônia, de Nimrod futuramente,
Mas nesse ponto eu quero falar sobre Nimrod, que vimos que Nimrod foi segundo ao Senhor. O grande problema de Nimrod, que foi um grande caçador e poderoso naquela época, foi justamente o poder. Nimrod, ele começou a reinar naquele tempo. Ele se destacou dentre os homens daquele povo. Ele começou a reinar e a fazer escravos para a construção da Torre de Babel. Nimrod, ele casou com a sua própria mãe e com ela teve um filho chamado Tamuz. Nimrod no começo até era segundo o coração do Senhor, mas o poder subiu a cabeça. E a torre seria para chegar até os céus, para se aproximar do sol. Nimrod queria ser o Deus Sol. E o seu poder e a sua maldade começou a ser muito grande na terra naquele tempo. Então Sem, o seu tio-avô, que é o irmão de Jafé e de Cã, ele assassinou Nimrod por causa da crueldade que ele cometia naquele tempo. Nimrod casou com a sua mãe, que se chamava Semíramis. Por ter sido rainha, o povo, eles idolatravam Semíramis e Nimrod. Nesse tempo, então, da Torre de Babel, veio o Senhor e confundiu todas as línguas. Assim desmoronou a torre e o reinado de Nimrod acabou. O grande problema é que a partir de então surgiram vários tipos de religiões saindo dessa história de Nimrod, dessa trindade de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Bom, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui dessa história, eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Mas quando as línguas se separaram, essa trindade de deuses, eles tiveram os nomes diferentes, sendo no Egito como Horus, Osíris, e em outros lugares apenas mudaram o nome. Esses deuses foram tomando mais proporções, foram surgindo mais deuses. A maldade e a idolatria começou a se espalhar por toda a terra, por todos os povos. Abraão, ele veio da descendência de Sem. No entanto, o próprio pai de Abrão, que naquela época ainda era Abrão, não era Abraão, ele era idólatra. Isso podemos ver em Josué 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então vemos que o próprio pai de Abraão, ele era idólatra. No entanto, Abraão não servia a esses deuses. E todos já conhecem a história de Abraão, então eu não vou entrar nos detalhes em que todos já conhecem, em que é muito conhecida a passagem de Abraão, que Deus pede o seu filho e ele faz um teste. Então Deus testou Abraão e ele provou que ele servia ao Criador, ao Pai. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, vemos então que o Pai ele chama a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoe os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aí o pai ele faz uma promessa sobre Abraão e sobre a sua descendência, que ele seria com aqueles que viriam depois de Abraão e que amaldiçoariam aqueles que seriam contra eles. Para diferenciar o povo de Deus, a descendência de Abraão, do restante dos povos, Deus ele pediu um sinal para Abraão, ele dá um sinal para Abraão. Gênesis capítulo 17, do 9 ao 11. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós.
Então, a circuncisão seria um sinal que Deus mandaria a Abraão para diferenciar o povo do Pai, o povo de Deus, e o restante dos povos, que nesse caso são os incircuncisos e os circuncisos. Os circuncisos são o povo de Deus, os incircuncisos é os outros povos, que seriam também conhecidos como gentios. E os circuncisos são os judeus, que futuramente eles vão se tornar os hebreus. E essa é a descendência de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Quando chegou em Jacó, também a própria família de Jacó era idólatra. Deus fala para Jacó sair do meio da tua parentela. Isso podemos ver em Gênesis 35, versículos do 1 e 2. Disse Deus a Jacó: levanta-te sob a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos, que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Esse período de Abraão até Jacó, eu costumo de chamar de período da pedra. Porque eles cultuavam a Deus, eles adoravam a Deus construindo altares de pedra. Eles construíam altares de pedra para assim adorar a Deus, ao Pai, ao Senhor. Porém, isso vai mudar com a vinda de Jacó e os seus filhos, que serão a tribo de Israel. Bom, no capítulo 35 ainda, nos versículos 9 e 10, vemos que o pai ele muda o nome de Jacó para Israel. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel. Israel é o teu nome, ele chamou Israel. Jacó teve filhos e filhas. O número de filhos foram 12, que dariam origem às 12 tribos. Mas mesmo assim, durante as gerações, a maldade dos povos que eles conviviam, desses povos que eles conquistavam, ainda se infiltravam no meio deles. Muitos se desviavam dos caminhos do Senhor. Em Gênesis 35, dos versículos 22 ao 26, vai mostrar os 12 filhos de Jacó, que agora é Israel. E aconteceu que, habitando Israel na terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Então são esses os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel. As 12 tribos, na verdade, são 13 tribos por causa dos filhos de José, que é Manassés e Efraim. José, ele continuou no Egito, acompanhando o rei do Egito. Por isso, a tribo de José, ela não leva o nome de José, mas leva o nome de Manassés e Efraim, que são os seus filhos. Por isso, a tribo de Levi, ela recebe um sacerdócio, e assim ela não é contada na terra. A terra que é prometida a Jacó e que eles receberam por herança. Essa terra foram dividida entre os 11 irmãos, fora Levi, que Levi ficou sem terra, porque eles receberam o sacerdócio do Senhor, de levar a palavra, de levar o tabernáculo, de ter os sacerdotes, que eu vou explicar isso mais no próximo vídeo. Portanto, se tirar a tribo de Levi, ainda assim vão ficar 12, por causa de Manassés e Efraim, que são os filhos de José. Isso podemos ver em Gênesis 48, versículo 1. Passados estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então
Essas são as 12 tribos de Israel. São os filhos de Jacó, e Jacó é Israel, no qual o pai mudou o nome de Jacó, para assim então dar continuidade à descendência de Abraão e a circuncisão por sinal somente ao povo judeu, aos hebreus, que é os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Esse sacerdócio, isso somente para eles, para os 12 filhos de José, e assim as suas descendências também, como Manassés e Efraim são filhos de José, são parte da descendência, então eles estão debaixo da promessa. Bom, eu vou ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo, que no próximo vídeo vamos ver sobre o sacerdócio levítico. Como eu disse que considerava o tempo passado o tempo da pedra, porque eles adoravam em altares de pedra. A partir desse momento, das 12 tribos em que se tem o sacerdócio levítico, então muda-se a forma de adorar a Deus, de cultuar ao Pai. E nós vamos ver isso no próximo vídeo. Espero você lá!